Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma devocional, todos os dias, buscando a presença de Deus, meditando nas Escrituras, aprendendo lições preciosíssimas para a nossa caminhada diária com o Senhor. Todos os dias nós gravamos aqui vídeos com as nossas devocionais. Hoje é a nossa devocional de número 30. Faz 30 dias que nós estamos aqui todos os dias compartilhando com você uma palavra da parte do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que se inscreveu no nosso canal, que compartilha os nossos conteúdos, porque tudo isso é para a glória de Deus. E você, meu irmão, que tem sido edificado por essa palavra, que você possa compartilhar, se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer seu comentário, faça essa palavra chegar nos teus grupos de WhatsApp, compartilhe também nas tuas redes sociais, Instagram, Facebook, para que assim o nome do Senhor Jesus seja proclamado e glorificado. Então hoje, dia 30 de janeiro de 2023, nós vamos continuar aqui falando sobre a vida de José, né? Grandes lições, preciosíssimas lições nós temos que aprender com o patriarca José. É muito importante nós examinarmos o Antigo Testamento e olhar para a vida desses homens como um exemplo de uma caminhada em fidelidade, em uma caminhada em obediência. E hoje você vai ler depois todo o capítulo 37 de Gênesis, tá bom? Você vai pegar a sua Bíblia aí, vai reservar um tempinho e vai ler o capítulo 37 de Gênesis, que começa aí a história de José. Então, Jacó, ele tinha 12 filhos, né? Mas José era aquele filho mais amado, porque José tinha sido filho da sua velhice com Raquel, a mulher pela qual Jacó trabalhou 14 anos e o amava. Então ele gostava mais de José e Jacó expressava esse amor singular, especial, exclusivo para com José. E a demonstração desse carinho, desse amor que Jacó tinha para com seu filho José, o filho da sua velhice, com a sua esposa amada Raquel, é que quando esse menino tinha 17 anos de idade, Jacó fez uma túnica especial, colorida, e deu para José. Naquela cultura, quando um pai dava uma túnica colorida para o filho, em outras palavras, aquele filho tinha um destaque entre os outros filhos. Aquela túnica destacava o filho, colocava o filho em uma posição de honra, né? Então Jacó faz isso e os seus irmãos que estão ali, eles não vão gostar dessa atitude. E isso vai gerar ódio, isso vai gerar inveja no coração deles contra José, por conta desse carinho que o seu pai tem, e não é um bom exemplo a ser seguido. Nós que somos pais, nós que somos pai, você que é mãe, nós temos que tratar os nossos filhos todos iguais, com respeito, com carinho, com amor. É evidente que tem alguns que às vezes você é mais achegado, mas jamais você pode usar isso como uma prerrogativa para você destratar ou desprezar os outros filhos, porque aí você vai estar trazendo conflito para o seu lar. Então é necessário que o pai e a mãe tenha essa sabedoria de tratar os filhos com respeito, todos de maneira igualitária, porque todos são importantes e você deve olhar para as características diferentes de cada um e você deve então dar carinho e dar amor. Mas não foi isso que Jacó fez. Jacó comete esse erro e é um exemplo que não deve ser seguido por nós, pais, e sim o exemplo que devemos amar a todos os nossos filhos, dar carinho a todos, ensinar a todos, orar por todos e desejar que todos de fato sejam abençoados e sejam felizes. Então, por essa atitude tola, pública, do favoritismo, influenciou os irmãos de José a odiá-lo
e não conversar mais com ele pacificamente. Então eles desprezavam o seu irmão José por conta dessa demonstração que Jacó fazia questão de mostrar que amava mais José do que os outros filhos. E isso se gerou uma crise na sua família. Atitudes como essa, impensadas, baseadas na insensatez, na falta de sabedoria, pode gerar inimizade entre os irmãos, pode gerar conflitos na família. Então é necessário que tenhamos sabedoria da parte de Deus para nós sermos um pai e uma mãe segundo a palavra, pais bíblicos, pais piedosos, e que trate os seus filhos com amor, todos eles, porque todos eles são herança do Senhor. Todos eles foram gerados e foram presentes de Deus para nós. Então não existe favoritismo, não deve existir favoritismo. E essa atitude de Jacó fez com que os seus irmãos, o odiassem e já não conversava mais com ele. Quantos conflitos há nos lares? Quantas famílias vivem assim, odiando uns aos outros, em inimizades? Os irmãos já não se respeitam, já não conversam, há problemas, agressões, invejas, ciúmes. São problemas que surgem no casamento, que surgem na família e que precisamos ter muita prudência, muita sabedoria para saber lidar com esses conflitos. Porque o homem que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor, tem um lar em união, tem um lar feliz, tem um lar em concordância, e jamais esses sentimentos perigosos de inveja, de ciúme, deve existir entre irmãos biológicos, entre a família que teme ao Senhor. Então, nesse cenário, nesse contexto, que Jacó tratava melhor, amava mais José, e que ele fez essa túnica, existia também outra coisa que gerava muito mais ciúme, muito mais raiva e ódio no coração dos irmãos de José, que eram os seus sonhos. No capítulo 37 diz que José teve 2 sonhos, e ele contou aos seus irmãos, e ele contou a Jacó, e eles interpretavam esse sonho, e eles então agiam de maneira indiferente a José, porque no sonho de José, Jacó, a mãe e os seus irmãos se inclinavam ou eram sujeitos, submissos a José. E aí, por causa desses sonhos que José contava, eles alimentavam muito mais ódio do seu irmão. Eles alimentavam muito mais inveja e ciúme do seu irmão. De forma que, em um determinado momento, esse ódio, esse ciúme, se tornou tão profundo, tão enraizado no coração deles, que agora eles estão planejando a morte. Isso mesmo, a morte do seu próprio irmão. Eles desejaram a morte, matar o seu próprio irmão por conta desses sentimentos perigosos de inveja e de ciúme. Primeiro, pelo tratamento do pai, e segundo, por causa dos sonhos. E a sociedade de hoje, as famílias de hoje, elas vivem em conflitos, porque a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, ela quer aflorar nessa convivência conjugal, nessa convivência familiar. Por que as famílias vivem em conflito? Por que as famílias vivem em inimizade? Por que os irmãos se odeiam? Por que o irmão não se alegra com o sonho do outro? Por que um irmão não se alegra com o projeto do outro? É por causa do pecado. O pecado danificou essa comunhão. O pecado danificou essa comunhão em família, essa união familiar. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 128, que bem-aventurada é a família que teme ao Senhor. Porque a família que teme ao Senhor, ela vai tratar essas questões. Ela vai tratar o seu próprio coração. Família convertida, família regenerada, família transformada, meus irmãos, eles vão saber lidar com esses conflitos à luz da Escritura. Portanto, nós precisamos orar com a nossa família. Nós precisamos trazer para a nossa casa, para o nosso lar, esse ambiente bíblico, esse ambiente espiritual. Nós precisamos orientar os nossos filhos a se amarem, a se respeitarem como irmãos. E o pai e a mãe também devem ser exemplo para os seus filhos. E jamais cometer ou agir de maneira insensata, incentivando essas brigas, incentivando essas confusões, quando o pai e a mãe demonstram favoritismo para um filho e despreza o outro. Então é isso que está acontecendo aqui.
José conta os seus sonhos e eles ficam revoltados, eles interpretam de maneira equivocada. Então, e além do ódio agora, o texto apresenta que eles passaram a ter ciúme de José. Eles passaram a olhar José não mais como um irmão, não mais como um parente, mas eles começaram a olhar para José com um olhar de inimizade, de inimigo. Portanto, eles agora estão desejando o mal de José. Agora eles estão desejando a morte de José. Isso é terrível, esses sentimentos, famílias que se destroem, irmãos que se odeiam, irmãos que não se amam, que não são unidos. E é muito triste nós termos que conviver com famílias divididas, famílias que não se amam, que não se respeitam, que não crescem juntas, que não compartilham dos seus sonhos, dos seus projetos e um incentivando ao outro. Isso é um reflexo do pecado. Isso é um reflexo exatamente da natureza pecaminosa que danificou esse patrimônio maior, essa convivência que deveria ser um pedacinho do céu. O nosso lar, esse relacionamento familiar deveria ser algo prazeroso. Mas por que não é? Por causa do pecado. Daí é necessário nós sempre estarmos em oração, ensinando, trazendo o culto doméstico, a adoração, a piedade, a santidade para o contexto da nossa família. Precisamos combater de maneira veemente, com autoridade espiritual, esses sentimentos que surgem no nosso lar e no nosso casamento. Essas duas reações, o ódio e o ciúme contra José, foram os ingredientes para eles considerarem matar José. Em um determinado dia em que Jacó pede para que José vá ver os seus irmãos que estão pastoreando o rebanho, lá em Dotã. Quando José se aproxima, então eles combinam, vamos matá-lo e vamos ver o que será do sonho dele. Quando José chega, a primeira coisa que eles fazem é tomar a túnica, é rasgar a túnica. E depois eles lançam, depois que eles conversam em si, e nem todos estão concordando com a morte de José, de repente Judá se levanta e diz, não, vamos jogar na cisterna. E de repente eles jogam José naquela cisterna e logo vem uma caravana de ismaelita e logo surge a ideia, vamos vendê-lo, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque é nosso irmão, mas vamos vendê-lo. E aí a gente mata aqui um animal, pega a túnica dele, mela aqui de sangue, molha de sangue, leva para o nosso pai e diz que ele foi devorado por um animal. E assim eles fizeram. E venderam então José por 30 moedas ali para os ismaelitas que estavam descendo para o Egito. E lá no Egito, José então é comprado como escravo por um oficial do faraó chamado Potifar. Mas o que eu quero dizer para você é que todo esse processo, todas essas etapas, todas essas situações que estão se desenrolando na vida de José, na família de Jacó, os seus irmãos, tem a mão providencial de Deus, tem o controle de Deus. Deus está conduzindo a história de José, mesmo que aparentemente as coisas estejam dando tudo errado. Mas se você examinar o texto, você vai perceber que tudo está sendo conduzido por Deus, porque Deus tem um plano para essa família, porque Deus tem um plano para José, e foi o próprio Deus que fez com que José sonhasse. Os sonhos de José não eram os seus próprios sonhos, mas eram os sonhos de Deus na vida de José. E tudo está caminhando para o cumprimento dos propósitos de Deus, mesmo as adversidades, mesmo o ódio dos seus irmãos, mesmo a inveja dos seus irmãos. A cisterna, olha, uma cisterna sem água. Poderia ter água naquela cisterna. José poderia ter morrido afogado. Era um menino novo, tinha 17 anos. Eles poderiam ter jogado José na cisterna e de repente José ter morrido afogado. Mas não. Aquela cisterna estava vazia, era a mão providencial de Deus. Muitos daqueles irmãos de José queriam matá-lo, mas outros não. Mas se de repente todos estivessem concordando, se todos tivessem concordado em matá-lo, eles teriam matado José. Mas alguns ali não concordavam em matá-lo. Era a mão providencial de Deus, era Deus no controle dessa situação. Porque era necessário que José fosse para o Egito. Aquela caravana vai passar exatamente naquela hora. Aqueles ismaelitas poderiam passar em qualquer outra hora.
Aqueles ismaelitas poderiam passar ali em qualquer outro momento, mas Deus está no controle, mas Deus está conduzindo a história de José. Então os ismaelitas passam exatamente naquela hora e eles vendem. E lá no Egito, quem vai comprar José? O oficial de Faraó, para que José pudesse estar mais pertinho do palácio, porque Deus tinha propósitos na vida de José. Precisamos compreender os caminhos pelas quais Deus nos leva. Não são caminhos fáceis. Muitas vezes nós seremos odiados, nós enfrentaremos conflitos até mesmo dentro do nosso lar. Você, por exemplo, meu irmão, que está sofrendo injúrias dentro da tua própria casa, por você servir a Deus. Você, meu irmão, que está sofrendo perseguições, é odiado pelos teus próprios familiares, que se tornaram teus inimigos, porque você professa o nome de Jesus, porque você serve o Senhor Jesus, porque você tem compromisso com o Senhor Jesus. Não se preocupe com isso. Todas essas coisas que estão acontecendo, Deus está no controle. Deus está conduzindo você para viver os seus propósitos. E é isso que a história de José nos mostra, que é um Deus soberano, que é um Deus que está no controle de tudo, que até mesmo as adversidades, que até mesmo os conflitos, que até mesmo os problemas, que até mesmo as adversidades contribui para que eu viva os propósitos de Deus. E ali José vai ficar longe do seu pai, que o amava. E ali José vai ficar longe dos seus irmãos, da sua família. Mas José não deixa de temer a Deus. Mas José não deixa de adorar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Jeová. Ele não deixa de ter compromisso com as leis de Deus. Ele não deixa de ser diferente. Ele mesmo em uma terra com um panteão de deuses, mas José é monoteísta, ele adora o único Deus soberano. E o interessante é que o próprio Potifar vai ver Deus na vida de José, porque tudo que José vai fazer, Deus vai lhe abençoar, e vai abençoar Potifar, e vai abençoar a sua casa. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos compreender que o caminho pela qual as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas não vai ser fácil. Nós vamos passar por muitas dificuldades, mas há um Deus soberano que está conduzindo a minha vida segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, meus irmãos, não creio que você ou eu, nós tenha sido vendido por escravo pelos nossos familiares, não é verdade? Ninguém aqui foi vendido como José. Mas tenho certeza que pessoas como você ama, pessoas que você ama já pecaram contra você. Eu tenho certeza que você já foi ferido, você já foi machucado, você já foi traído por alguém que você ama, por alguém que você dedicou a sua vida e viraram as costas para você, foram ingratos com você. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já enfrentamos isso. E muitas vezes nós mesmos já fizemos isso com pessoas que nos amavam e que nós também o traímos, que nós também fizemos coisas que entristeceram, que feriram o coração delas. Então os sonhos de José provavelmente funcionam como base da sua esperança em manter o foco na soberania de Deus. Quando o homem ele vive os propósitos de Deus, quando o homem vive os planos de Deus e ele tem certeza, ele tem convicção, ele tem plena confiança que a sua vida está sendo conduzida pelos propósitos soberanos de Deus, ele não tem o que temer. Ele não pode temer o dia mau, ele não pode temer a adversidade, porque ele sabe que os propósitos, que os planos de Deus são maiores do que qualquer adversidade. Era isso que mantinha José esperançoso, era isso que mantinha José fiel a Deus, mesmo no Egito, mesmo escravo. Era a esperança, era a soberania, era confiando que Deus estava no controle da vida dele e que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus para a vida dele seriam maiores. E mais na frente ele vai dizer para os seus irmãos, depois que ele se revela como governador, ele diz assim para os seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus para que eu salve, para que eu ajude vocês, para que eu salve vocês. José não é melancólico, José não guarda mágoa, José não se aproveita da sua autoridade para castigar os seus irmãos, mas ele perdoa os seus irmãos e ele entende que todas as fases que ele passou, foi preso injustamente, se livrou da tentação da mulher de Potifar e se tornou governador, todas as fases
Deus estava no controle, Deus estava conduzindo a vida dele e a história dele. Eu creio, meu irmão, que tudo que eu passei foi permissão de Deus, porque Deus queria me ensinar, porque Deus queria me quebrar, porque Deus queria moldar o meu caráter. Pense nisso. Não importa o que você está passando, se você está vivendo os propósitos de Deus, continue fiel, continue crendo. Mesmo ferido, mesmo sendo traído, mesmo as pessoas ingratas, pessoas que te traem, pessoas que viraram as costas para você, mas há um Deus que está no controle, há um Deus que está contigo, e no final você vai compreender todas as fases que você passou. Tenha você consciência disso ou não, Deus está no controle da sua história, da sua vida, da sua família. Qual é a sua base para você perseverar? Jesus é a nossa base, os propósitos de Deus é a nossa base. Então que você se anime, que você entenda que Deus está no controle dessa situação e que Ele vai conduzir você para viver os seus propósitos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, porque muitas vezes nós não entendemos os caminhos pela qual o Senhor nos leva. Quantas vezes nós não compreendemos as lutas, as adversidades que se levantam contra nós. Mas uma coisa eu peço ao Senhor, que o Senhor nos dê graça para a gente permanecer fiel, para a gente permanecer em obediência, para que assim os teus propósitos se cumpram na nossa vida, Senhor. Ó Deus, guarda o nosso coração do ódio, da inveja, dos ciúmes, meu Pai, mas que o nosso coração esteja cheio de amor, de paixão pela tua presença, e que nós possamos então viver em comunhão e liberar perdão para aqueles que nos odeiam, para aqueles que se levantam contra nós, porque eles são instrumentos de Deus para nosso amadurecimento, para que exerçamos os dons espirituais, para que exerçamos verdadeiramente a nossa vida espiritual. Pai, que os teus sonhos se cumpram nas nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e até amanhã, se Deus quiser, na nossa devocional. Amém.